Nesse espaço aqui do Economia e Desenvolvimento, nós estamos no mês de março, estamos fechando março daqui a pouco e começa abril. E lá no final de abril temos que acertar a nossa vida com o leão, que é o leão do imposto de renda, né? Que era conhecido aí do leão do imposto de renda. E já não é tão leão assim também, né? E nós também já estamos mais sabendo que para acertar com o leão nós temos que estar bem preparados, bem estruturados, senão é complicado. E estamos aí conversando agora com o Dr. Gustavo Bernardi. Bernardi, obrigado mais uma vez pela tua presença. Parabéns aí pelo teu espaço aqui, está sendo muito elogiado. Porque, na verdade, né, Bernardi, essas informações são fundamentais para todos nós, mesmo que não tenhamos empresa, porque isso aí dá uma ideia de como é bom se organizar, saber o que é isso, o que é aquilo, obrigações com o fisco, obrigações com o governo e tal. Parabéns, viu? Obrigado, Silvio. Diz que esse ano nós falamos muito aqui sobre medidas de redução da carga tributária. Isso, né? Que afeta todo mundo. Que afeta todo mundo, e em especial as pessoas físicas. Nós informamos aqui muitas medidas de redução da carga tributária no âmbito do direito imobiliário para as pessoas físicas. Né? E eu acho que hoje, Silvio, a gente tem que falar um pouquinho sobre imposto de renda. Eu tenho tido bastante questionamentos acerca de como declarar imóveis no imposto de renda, rendimentos com imóveis, né? Transações imobiliárias. Veja, os rendimentos imobiliários, eles são tributados na fonte. Então, toda aquela pessoa física que aluga um imóvel e tem um rendimento acima do limite de isenção do imposto de renda, quem paga este aluguel deveria reter um percentual de 15% desta alocação. Porém, no final do ano, o proprietário tem que declarar o que recebeu e o inquilino tem que declarar o que pagou. O grande problema é que tem que se entender o que é a parcela efetiva do inquilino, do proprietário, e o que é aquilo que o inquilino paga. Muitas vezes o inquilino paga lá aluguel, condomínio, IPTU, tudo dentro do mesmo boleto. E ele acaba calculando aquilo tudo e declarando que pagou tudo aquilo para o proprietário. Mas não é. O que vai para o proprietário é tão somente o bruto do aluguel, o líquido, perdão, do aluguel, né? E muitas vezes ainda descontado aquele montante da administração, da administradora, da imobiliária. Outra questão que me questionam muito é qual é a tributação na compra e venda de imóveis. Tributar compra e venda de imóveis significa pagar ganho de capital. Essa é uma tributação que ela não vai no imposto de renda, ou raramente vai no imposto de renda. Existe uma declaração própria para isso, que é a declaração de ganho de capital. Se você comprou um imóvel por 100 e vendeu por 150, o seu ganho de capital é 50. E é sobre esses 50 que incide a tributação, também 15%. Muitas pessoas nos perguntam como reduzir essa carga tributária. E isso volta a algo que a gente falou já aqui antes. As holdings imobiliárias, as holdings familiares. As pessoas acham que holding, que criar uma empresa para ter propriedade imobiliária é algo muito complexo, algo muito complicado, algo muito caro. Não. Um detalhe, você da pessoa física paga a maior tributação possível nas transações imobiliárias, nos rendimentos imobiliários. Se você pega a sua propriedade imobiliária e transfere para um CNPJ, para uma pessoa jurídica, a sua carga tributária como um todo, ela cai 2/3. Às vezes cai mais do que isso. E é claro que você pode usar isso como uma medida de preparação da criação de uma nova fonte de renda. Você ter um CNPJ que acolha os seus imóveis, que acolha os seus investimentos e você faça isso através dali. É muito simples, não há, em muitos casos, nenhuma tributação, né? Você pode fazer a incorporação de patrimônio em CNPJs, sendo isento do IPTU, do ITBI, perdão, e muitas vezes você pode transformar esse CNPJ numa nova fonte de renda, porque ele reduz muito a carga tributária. Uma ressalva, aqueles imóveis que vêm para dentro do CNPJ e já tenham um rendimento imobiliário, um rendimento de transações imobiliárias, você tem que ter um certo cuidado, há toda uma técnica a ser feita nesse sentido. Mas é importante entender que o rendimento imobiliário pode ser diminuído, pode ser reduzido na sua carga tributária se você fizer uma boa organização do seu patrimônio. É fundamental que você procure um profissional, é fundamental que você faça uma visão de critério dos seus rendimentos provenientes de imóveis, de rendimentos imobiliários,
para reduzir essa carga tributária. É muito grande o benefício que você tem com isso, Silvio. Né? Muitas pessoas têm questionado sobre isso. Bom, sempre acontece isso, né, Bernardo? Toda vez que a gente está de frente com prazos do imposto de renda e tal, tem essa questão de como é que a pessoa vai fazer, ela vai delegar para fazer, se ela não sabe, quem vai delegar, que cuidados tem que ter, mas sobretudo a questão do prazo. Normalmente não tem sido mais prorrogado o prazo. Não houve mais. A última vez que nós tivemos uma prorrogação de prazo, no ano de 2020, o prazo foi prorrogado até final de junho, no primeiro ano da pandemia, mas é uma excepcionalidade, né? O prazo fatal é o dia 30 de abril. O detalhe hoje, se você abrir ali, importar a sua declaração dentro do CAC, que é o sistema da Receita, ela já vem pré-preenchida. Se você tem a certificado digital ou tem a senha do GovBR, nível ouro e nível platina, você já abre a sua declaração de imposto de renda previamente preenchida. Nós já falamos disso aqui, que vai ser mais ou menos como nos Estados Unidos, em que você recebe a declaração pronta, só assina e manda, né? Aliás, hoje, com as informações que o fisco tem, né, o cara sabe com quem tu está namorando, com quem que tu vai namorar. Que você gasta de cartão de crédito. Né? A gente tem visto muitos casos de malha fina pelos gastos do cartão de crédito. O camarada declara uma renda de R$ 2.500 e tem 25 mil de gasto de cartão de crédito. Então, tem que ter cada vez mais cuidado com o fisco, tem que ter cada vez mais critério na declaração e tem que ser feita uma análise profissional daquilo que você está declarando. Tem muita gente que coloca uma série de coisas que está fazendo nas redes sociais, né? Está viajando, vai cair para lá e no imposto de renda o cara declara que ganha o salário mínimo. Nos processos isso está sendo utilizado. Exatamente. Nos processos hoje as pessoas abrem as mídias sociais dos devedores, mostram que o cara está em Dubai, está em Mal e levam isso para dentro dos processos para justamente derrubar a alegação de insuficiência de recursos. Principalmente as mulheres com a questão da pensão alimentícia. Também, né? em especial. Está dando muito isso, né, na verdade. Muito. Então, a questão toda, né, Bernardo, não só o cuidado dos prazos, de rigorosamente cumprir os prazos, né, não deixar para a última hora. Eu me lembro que no ano passado deu claro, todo mundo querendo fazer na mesma hora, estourou lá o esquema Sim. Hoje a Receita está muito preparada, né? Hoje o maior computador da América Latina é o sistema da Receita, né? Vai entrar dinheiro, né? Entra dinheiro, né? Então a Receita está muito preparada, não acredito que isso aconteça mais, né? E também não haverá prorrogação, né? Nós falaremos mais de imposto de renda aqui nos próximos programas. Bom, como é que tu está vendo, antes de nós chegar no final da nossa entrevista, como é que está vendo o ambiente empresarial, o ambiente econômico neste ano de eleição no Brasil? Interessante, né? Hoje, casualmente, eu tenho 2 reuniões em 2 grandes empresas a respeito disso, né? A gente chama de reuniões de emergência, né? O que impactou, estava todo mundo muito feliz com o ano, muito esperançoso com o ano, né? Câmbio, problema da guerra na Rússia e hoje a falta de insumos que voltou, né? Está fazendo as empresas retraírem bastante. Taxa de juros mais alta. Taxa de juros mais alta. Hoje pela manhã eu estava conversando com um empresário da área de tecnologia, né, me comentando que só na montadora dele, né, estão faltando 6 milhões de chips. 6 milhões de chips. Né? Ele imagina que em 18 meses para frente ele não iria regularizar a produção dele. Então, tu imagina o que é esses insumos que estão faltando, essa circunstância que o mundo está vivendo e aonde que isso vai nos levar. Eu estou dizendo, isso é uma nova pandemia. É uma pandemia econômica que a gente vai viver esse ano. Muitas vezes é decorrente da pandemia, né? Claro, nós já víamos grande parte, né? Isso já vinha sendo causado pela pandemia, o embargo hoje mundial com relação à Rússia, que também é um grande produtor de chip, um grande produtor de fertilizantes, isso tudo vai desembocar aqui conosco no Brasil e na América Latina. Bernardo, na década de 70, eu me lembro quando eu comecei na área de economia e tal, no jornalismo, a gente sempre vislumbrava a questão da globalização e tal, né? E da maior interdependência entre as nações, quer dizer, eu acho a interdependência muito bom, quer dizer, essa integração total, mas tu não pode ser totalmente dependente, como o Brasil muitas vezes é de alguns países, né? De insumos básicos, por exemplo. Hoje está se discutindo a questão dos fertilizantes. O Brasil tem jazidas enormes de potássio, né? Só não consegue explorar por uma questão legal, né? Então temos que resolver isso. Esses marcos regulatórios aí precisam avançar nessa questão, né? A questão do índio, a gente respeita o índio, né? Mas o próprio indígena, ele está querendo progredir, prosperar, ele sabe que ali tem uma riqueza
E ele vive pobre, vive atirado lá com doenças. Eles reivindicam até a exploração do mineral. Não, e mais, e tem que se entender que uma legislação que foi criada nos anos 70 não imaginava a tecnologia que nós teríamos hoje. Então, hoje você tem sistemas de mineração, sistemas de exploração altamente eficientes, minimamente invasivos e minimamente poluentes. Perfeito. Né? Então, a legislação tem que se modernizar. Perfeito. Berardi, muito obrigado pela tua presença aqui. Sucesso cada vez mais. E parabéns aí pelo espaço, pelas informações, pelo conteúdo que tem passado aqui, que certamente está ajudando muitas das nossas pessoas, muitos dos nossos clientes e muitas empresas. Eu que agradeço, Silvio. Tá. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.